Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio 63 do Pode Se Acalmar, o seu podcast de saúde mental e comportamento. Você sabe, esse é o momento de você respira, vai dar tudo certo. Vamos conversar sobre o que passa aqui, sobre o que passa aqui, para a gente conseguir ter uma vida mais saudável, tentar dar mais equilíbrio ao que acontece no nosso dia a dia. Hoje, o tema do episódio de hoje é aparência e autoestima. A gente sabe que a nossa relação com o espelho nem sempre fala apenas sobre a aparência, pode falar também sobre esse histórico de comparação, de crítica, essa busca por uma qualidade de beleza, por um padrão de beleza assim inalcançável, uma busca silenciosa por aprovação. Quem fala mais sobre esse assunto comigo hoje é o meu convidado, o psicólogo Nicolas Solis, que já está aqui comigo. Nicolas, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Oi, obrigado. Sim, foi uma honra receber esse convite. Estou muito feliz. Você encontra o Nicolas nas redes sociais, o Instagram dele, o G é nicolassolis.psi. Vai ficar dois S seguidos, tá? E psi, você sabe, a abreviação de psicólogo, né? Então, Nicolas Solis, com a letra I mesmo, ponto psi, você consegue encontrar ele por lá. A nossa conexão hoje é Teresina, de onde eu falo, e Foz do Iguaçu, no Paraná, de onde o Nicolas fala conosco ao vivo nesse momento. O Nicolas tem 24 anos, é psicólogo especialista em transtornos mentais e em terapia cognitivo-comportamental. Está em formação em terapia de aceitação e compromisso, ACT. Nicolas, eu queria já iniciar nessa primeira pergunta. A gente conversava, obviamente, antes da nossa entrevista iniciar. Você fala que nos seus atendimentos você observa uma demanda parecida, né, com essas questões de autocrítica, autoestima, e foi até por isso também que você decide focar também a sua atuação, o seu público relacionado a isso, né? A primeira pergunta que eu queria te falar era: você é a pessoa ideal para estar aqui hoje, tá? Para a gente conversar sobre esse assunto. A pergunta que eu queria iniciar com você era: uma pessoa que está tranquila com a própria aparência, que tem uma relação saudável com a sua aparência, vamos dizer assim, é uma pessoa que necessariamente se acha bonita? Então, é, assim, a aparência ela não necessariamente está relacionada com a autoestima, né? Uma pessoa, eu diria que uma pessoa que está se sentindo bem, acho que ninguém acaba nem, as pessoas acabam tendo alterações, assim, a nossa autoestima é como se fosse flexível, assim, sabe? Ela não é estática no tempo, mas eu diria que é uma sensação mais de realismo, de estar conectado com a realidade, de entender os seus pontos fortes, os pontos fracos, e de entender que a sua imagem não define o seu valor como pessoa, assim, sabe? Então, não necessariamente é uma pessoa que está feliz com a aparência física, está satisfeito com como se sente na sua imagem, assim, fisicamente, mas é uma pessoa que não deixa isso interferir no próprio valor pessoal, como se não tivesse algo a agregar no mundo por causa da aparência física, sabe? Faz sentido? Faz sentido. Significa então que é normal, é natural que a gente acorde hoje se achando bonito e amanhã não. Sim, sim, é super normal. É adaptativo também, porque a gente precisa é, ter uma visão flexível sobre nós mesmos. E a autoestima, na verdade, ela fala muito mais sobre atitudes que você tem consigo mesmo do que um sentimento, sabe? É como se fosse um exercício que você vai exercitando todos os dias. E aí, quando você fica para baixo, como que é essa atitude que você tem consigo mesmo para se levantar, para se reerguer, sabe? E não deixar ainda mais para baixo. É mais ou menos nesse sentido, assim. Uhum. Falar sobre autoestima, não está necessariamente relacionado com aparência. Mas tem Uhum. muito de aparência também. Por que que essa relação ela é sempre muito tênue e complexa, Nicolas? Aparência e autoestima. Por que que a aparência acaba tendo na prática um forte poder de influência também na nossa autoestima? Nossa, uma pergunta muito boa. Eu acho Olha, Nicolas, eu faço perguntas aqui para te deixar suando, porque são coisas que a gente vive no nosso dia a dia e que acaba também tirando o nosso sono, né? Então, é o que eu sempre falo aqui no
nos nossos episódios, né? Uma das formas da gente conseguir ter uma saúde mental também é com conhecimento. Não estou tomando o lugar da terapia, não é o objetivo desse podcast. Pelo contrário, a gente está aqui para dizer, faça terapia, se pudesse botar uma frase aqui atrás. Mas o conhecimento, o debate, esse diálogo, ele ajuda, né? Especialmente para pessoas, por exemplo, que não têm acesso à terapia, a gente sabe que ainda é elitizada, ainda é, sabe, ainda gera um custo, não é tão acessível e democrático. Mas podemos conversar, bater um papo sobre isso. E aí foi o tempo que eu lhe dei para você pensar na resposta. Todo mundo quer saber agora. Então, essa relação com a aparência, eu acredito que tem uma relação justamente porque assim, nós somos seres humanos sociais, né? O ser humano ele é social, então ele precisa ter um certo convívio com outras pessoas, a gente depende de outras pessoas. E essa aparência física, ela importa bastante, assim. Ela causa um primeiro impacto, realmente, ela causa uma outra impressão. Então, dependendo de como você se veste, de como você se porta, você passa uma imagem, assim, né? Eu digo, às vezes, para os meus pacientes, é como se fossem skins. Tipo assim, sabe? As suas skins. Então, eu tenho uma skin mais elegante hoje, ou hoje eu estou numa vibe mais esportivo. Então, dependendo da imagem que você gostaria de passar, isso influencia no sentido assim, às vezes as pessoas elas acabam não pensando em qual necessariamente é essa imagem que ela gostaria de passar para o mundo. Então, assim, todo mundo se preocupa de alguma forma com a aparência em relação a uma imagem. Todo mundo gostaria de ter alguma imagem específica. Só que aí, socialmente, acaba sendo mais culturalmente, eu acredito, bem visto alguns tipos de skin. Tipo, aquela skin mais elegante, aquela pessoa que é mais Nicolas, séria. deixa eu só te interromper para contextualizar um pouco, para quem não está tão familiarizado com esse termo skin, vem do inglês, né? Significa ali literalmente pele, e a gente pode Sim, entender como se fosse um estilo, né? Então, quem tem uma skin mais gótica, então, assim, se veste com roupas mais pretas, mais não sei o quê, e vai tendo padrões relacionados a isso. Quem tem uma skin mais romântica, usa mais vestidinho, flores, quem tem uma, sei lá, tem um monte, assim, eu só consegui imaginar essas agora. Então, skin seria tipo estilos, uns padrões de roupa, né? Como se fossem umas tribos, né? Você se identifica com um certo padrão de vestimenta, estilo, comportamento, é por aí. Só para te interromper para a gente contextualizar também o termo. isso. E aí, essa questão da aparência física, então ela facilita esse acesso a outras pessoas, a socialização, e de alguma forma está ligada também a um senso de sobrevivência, assim. Conforme a gente vai crescendo, desde que a gente é criança, a gente precisa ser amado pelos nossos pais, a gente precisa ter uma sensação, assim, de que nós somos aceitos ali naquele ambiente, e muitas vezes a aparência entra como um fator, por exemplo, se os meus pais me elogiam, é, por exemplo, pessoas que vivem em famílias que os pais cobram muito. Você precisa ficar magra, você está comendo demais. Então é uma forma que às vezes a pessoa entende de que ela vai ser amada e o ambiente vai estar confortável se ela se manter nesse padrão ali de imagem. Então, se eu passar essa imagem aqui para minha família, eu vou conseguir manter a paz, a tranquilidade do ambiente. É mais um senso de sobrevivência, sabe? Uhum. Isso. O estilo, né? A sua aparência está muito relacionada ao seu estilo. E ele vai te posicionar também socialmente, né? Onde que você quer estar. Então, é por isso que não pode, não é algo necessariamente espontâneo, né? Porque ele comunica, né? Tava até vendo, sigo algumas páginas relacionadas à moda, vestimenta, aparência, lifestyle, que chama, né? Então, assim, tudo isso junto. Recentemente eu vi que
a sua vestimenta, a sua aparência, né? Então aí está relacionado cabelo, maquiagem, roupa e a sua postura comunicam antes que você abra a boca, comunica antes de a pessoa lhe ouvir, né? E a Uhum. forma que você se comunica também comunica, né? Então, se você falar alto ou baixo, o vocabulário que você utiliza, se você tem uma boa dicção ou não, sabe? Então, tudo isso junto vai formando aquela coisa complexa que nós somos, né? Então, a aparência, também relacionada ao vestimento, etc., todo esse combo, ele vai te posicionar socialmente, né? Que aí ele pode te incluir ou te excluir também. Você quer dizer isso, né? Então, é por isso que é muito importante a gente prestar atenção na aparência, Nicolas, mas quando essa atenção a gente começa a perceber que ela está sendo exagerada, né? No sentido de que eu estou prestando atenção demais a ponto de me atrapalhar nas minhas relações socialmente ou comigo mesmo. Qual que é essa linha do ok, eu preciso prestar atenção, porque eu faço parte de uma sociedade, a gente não escolhe fazer parte, a gente faz parte. Quando é que é uma coisa saudável que eu preciso realmente, é um tópico da minha vida, e quando é que isso começa a ser preocupante, patológico? Uhum. Assim, dentro da psicologia, a gente baseia bastante o que é patológico, o que é normal, com base no quão realista eu estou sendo e quão funcional eu estou sendo ali na minha vida. Hum, aquilo começa a se tornar patológico quando realmente acaba trazendo prejuízos na minha vida ou talvez na vida de outras pessoas. Tá, como é que eu vou falar isso de forma menos técnica? Por exemplo, hum, às vezes a gente acha que ter uma autoestima elevada, por exemplo, se achar incrível e maravilhoso, pode ser bom também. Mas, às vezes, quando isso ultrapassa o realismo mesmo, a realidade, a gente precisa pagar um preço muito alto para sustentar aquilo ali, porque ele não condiz com a realidade. Uhum, Então, mesmo se eu acredito que eu sou incrível, maravilhoso, isso é ruim, porque isso vai trazer um sofrimento para mim, porque eu vou ter que ficar sustentando aquilo durante um tempo, um cansaço muito grande, para eu me reforçar o tempo inteiro e falar que eu sou incrível, maravilhoso. E às vezes eu posso simplesmente aceitar a realidade como ela é. As minhas qualidades, os meus defeitos, o que eu realmente gosto, o que eu não gosto de mim, em mim. Então, esse ponto de patológico, ele começa a se tornar prejudicial quando eu ultrapasso esse fator da realidade. E aí, assim, o que é a realidade, né? Eu acho que essa forma de mensurar seria mais É quando começa a atrapalhar a vida em outros setores, por exemplo, essa preocupação exagerada pode causar outros tipos de transtornos, por exemplo, como compulsão alimentar, bulimia, sabe? Quando isso começa a prejudicar seu relacionamento, seria essa observação para a gente já começar a ligar um alerta, um red flag para uma complicação que já está se tornando patológico? eu diria que assim, ó, todas as decisões da nossa vida, a gente tem um preço que a gente está pagando por aquilo. Então, por exemplo, vamos supor ali que eu sou um adolescente, eu preocupo mesmo muito com a minha aparência, porque, sei lá, eu preciso ir para academia, preciso ser aceito ali pelos meus amigos. Só que o quanto de esforço que eu vou investir nisso? Por exemplo, quais coisas eu vou ter que sacrificar na minha vida? Eu vou ter que sacrificar tempo com a minha família, eu vou ter que sacrificar, sei lá, às vezes a vida amorosa que eu gostaria de ter, eu vou ter que sacrificar. São coisas que você tem que sacrificar que talvez sejam importantes para a sua vida e que você está deixando de lado, colocando isso como a coisa mais importante, né? Então, se torna patológico justamente quando a gente está pagando um preço maior do que o benefício que aquilo me traz. Então, às vezes aquilo, no fundo, ele não é tão importante. Eu acho que tem uma metáfora. Eu tenho uma metáfora que eu acho que pode explicar muito bem.
Uhum. Assim, ó, vamos supor que eu queira muito uma Ferrari, um Uhum. carro. E aí, no fundo, na verdade, eu quero essa Ferrari aqui, eu acho que eu vou ser muito feliz com essa Ferrari, porque eu vou ser muito bem visto pelos meus amigos, vou ser aceito, vou ser acolhido, você vou ter um status bom, assim. Só que se eu identifico que a minha necessidade é de ter status, eu não necessariamente preciso de uma Ferrari. Eu posso, às vezes, conseguir isso com outras coisas na minha vida. Talvez tendo um emprego também bom, me esforçando no meu trabalho, ou algo assim. E às vezes a gente fica focado numa solução, porque talvez foi imposto pela nossa família que aquela é a única solução para suprir aquela necessidade, que a gente não observa um leque de outras possibilidades que talvez sejam menos prejudiciais ou exijam menos esforço para eu conseguir satisfazer aquele meu desejo, aquela minha necessidade, tá? Enfim, Uhum. é mais ou menos nesse sentido. Faz sentido? Faz sentido, sim. Sim. Nicolas, vamos falar agora sobre família, porque o modo como a gente interage com a nossa aparência hoje também está muito relacionado à forma como a gente foi ensinado também na nossa infância, né? E também relacionado com a forma que nossos pais lidavam, interagiam com a própria aparência deles também, ou as pessoas que nos criaram, que interagiram com a gente nessa primeira infância. Bora falar sobre isso? A nossa relação com a aparência hoje, ela tem muita coisa que foi ensinado, né? Sim. Desde a infância, assim, a gente acaba desenvolvendo várias crenças também sobre nós mesmos, sobre, assim, através da interação com o ambiente, a gente vai percebendo a gente vai criando algumas concepções. Então, dependendo do que os nossos pais falavam quando a gente era criança ali, por exemplo, você é ruim, você é isso, é aquilo, a gente vai internalizando aquilo e criando conceitos. Então, eu tenho alguns conceitos sobre mim. Eu sou uma pessoa talvez, sei lá, eu sou feio. No fundo, eu criei esse conceito. E aí, com base nesses conceitos que nós criamos, a gente cria algumas regras para compensar esses conceitos. Então, se eu sou feio, se eu entendi que eu sou feio, então, para eu ser bonito, eu preciso é, comer bem, eu preciso estar magro, eu não posso, em momento nenhum, engordar, eu tenho que estar sempre na linha. Então, a gente cria alguns padrões de regras, assim, para sustentar aquilo ali, para evitar aquela dor, na verdade. Então, para eu não me sentir feio, eu vou criar talvez algumas regras na minha vida para eu compensar aquilo ali. E aí, a gente volta para aquela questão, às vezes, de que, às vezes, essas regras, elas estão tentando controlar coisas que são incontroláveis e elas se tornam irrealistas. E o esforço delas para manter aquelas regras existindo são muito grandes. E tá tudo bem a gente ter uma preferência, assim, né? Eu prefiro ter um corpo mais magro, ou sei lá, mais malhado, mas não necessariamente eu preciso viver isso a qualquer custo, né? Só que muitas vezes o ambiente familiar, ele faz essa internalização desses conceitos, assim. Uhum. E aí precisa, por exemplo, na vida adulta, precisa dar uma olhada, refletir, né? Se o que foi te ensinado, se o que foi te passado de repertório te faz bem hoje, né? Te faz viver com tranquilidade, né? E como que a gente percebe isso? Analisando, eu sou sufocado com a aparência que eu tenho hoje, ou eu sou tranquilo, ou eu me orgulho, ou eu me escondo, né? Acho que começa uma reflexão daí para a gente também filtrar o que vai trazer ou não, né? A gente, na infância, obviamente, não escolhe como vai ser nossas relações, a gente basicamente absorve, né? Não sei, eu tô aqui pensando, né? E Uhum. assim, na vida adulta a gente pode ir filtrando, é muito complicado, é por isso que a gente tá aqui para conversar, né? Porque pra gente tentar entender e dar um norte melhor para isso. Eu queria te fazer uma pergunta agora, assim, às vezes a gente quer sempre estar bonito, e em muitas situações isso não é
Não é necessariamente uma decisão pessoal, porque eu me sinto bem arrumado, maquiado, ou magro, ou sei lá o que fosse o padrão de beleza, né? Muitas vezes pode não ser apenas uma busca pessoal, por uma satisfação pessoal, vamos colocar assim, mas pode ser uma busca por aprovação, não é, Nicolas? Sim. Vou dar um exemplo pessoal. Uhum, Sim, eu acho que, assim, todo mundo, de uma certa forma, busca uma aprovação, assim, social, como eu disse, que isso está meio que ligado a um senso de sobrevivência. E tá tudo bem. O problema é justamente quando a gente busca isso excessivamente. Eu vou dar um exemplo da minha vida. uhum, Eu sou uma pessoa que eu sou vaidoso, eu procuro estar sempre bem arrumado, mas imagina, por exemplo, assim, eu tenho o meu perfil no meu Instagram. Algumas vezes eu não consigo me arrumar e ficar bonito o suficiente para postar um vídeo no Instagram bonito. Eu tenho que postar um vídeo com uma aparência minha que eu não estou completamente satisfeito. Mas imagina se uhum, eu postasse só nos momentos que eu estou completamente satisfeito com a minha imagem. Eu não ia postar nunca. Então, eu iria talvez perder a oportunidade de ganhar dinheiro, de ganhar pacientes, de transmitir uma mensagem, porque eu estou focando demais na minha aparência física. Então, em alguns momentos, essas preferências nossas, elas precisam ser deixadas um pouco de lado para que a gente consiga continuar vivendo e existindo em outras áreas, né? Então, eu me preocupo com a minha aparência e tudo mais, mas se eu não conseguir hoje, eu preciso gravar um vídeo e postar. Então, eu não vou deixar de gravar o vídeo só porque eu não estou totalmente satisfeito com a minha aparência. E às vezes a gente fica procurando também esse cenário ideal, o momento ideal das coisas. um E aí perfeccionismo, né? e a gente acaba não saindo do lugar e procrastina demais, esperando esse momento ideal, né? Então, esse é um Uhum, exemplo da minha vida. uhum. Eu vivo muito isso também, porque além do podcast, a minha atuação profissional é completamente digital, né? Dentro, online, vídeos gravando conteúdos. Então, eu te entendo, Nicolas. É difícil. E eu acho que as pessoas, de um modo geral, elas estão muito dentro disso, né? Então, as pessoas, em algum momento, elas são produtoras de conteúdo. Quando elas querem gravar um story falando de algum aspecto da vida, mesmo que não faça isso de modo necessariamente financeiro, né? Mas você quer mostrar que está num restaurante, que foi para academia, e aí você acaba de algum modo entrando nesse mesmo conflito que você, eu, todo mundo dessa geração digital está vivendo. Você mencionou sobre vaidade. No contexto religioso, Nicolas, vaidade é pecado. Na psicologia também é um pecado. Dentro desse contexto de saúde mental, faz bem ser vaidoso, Nicolas? Não, faz bem. A vaidade, assim, não necessariamente ela é vista como algo errado. Teria justamente se trouxesse um certo prejuízo para outras pessoas, um sofrimento para outras pessoas, num sentido de uma certa arrogância, assim, né? Disso deixar você se tornar arrogante. Até porque iria para aquela questão do irrealismo. Tipo, achar que você é superior às outras pessoas, ou algo assim. Uhum, entendi. Bonito e feio é um conceito, é pessoal, é subjetivo, né? Como é que a Uhum. gente consegue, Nicolas, então, construir esse conceito, né? Em vez de a gente colocar isso apenas como um contexto passivo, sabe? Mas a gente ser protagonista na criação desse conceito. A partir de hoje eu vou decidir criar o que é bonito, porque muitas vezes a gente consome o que vem do cinema, o que vem da mídia, o que vem do histórico familiar, o que vem dos estereótipos, né? O que vem dos preconceitos. A gente vai sendo absorvendo tudo isso, né? Já que é um conceito, a gente pode criar, não é? Então, assim, como que a gente pode criar o nosso conceito de beleza de modo saudável e também de modo que a gente se inclua, sabe, nessa relação saudável? É possível fazer esse caminho, assim, eu vou decidir hoje, vou mudar e eu mesmo vou criar meu conceito de beleza. Você acha que
É um caminho possível ou eu tô viajando na maionese, Nicolas? Olha, Ai, medo ahn, de você falar que eu tô viajando. Ai, meu Deus. assim, eu acredito. Eu não sei se isso é, não sei se isso é tão. Assim, não sei se é tão nesse raciocínio. Uhum, Na verdade, assim, eu acho que tem como a gente criar, sim, a imagem que nós gostaríamos. A imagem que, tipo assim, identificar talvez qual é a imagem que eu gostaria de passar. uhum. Porque a beleza, dizendo assim, ela. Ó, agora já é uma coisa talvez que eu acredite, pelo que eu já vi até agora, tá? Tá, tá. Então podem Eu discordar de confio no mim. que você acredita. Muito mais do que no que eu acredito. Pode dizer, a gente vai acreditar junto com você. Ela tem muito mais a ver com a coerência que a gente vê nas coisas ali, a harmonia, tipo, as coisas estarem fazendo sentido. Uhum, Por exemplo, se eu vejo uma parede branca uhum, e aí tem sei lá, uma mancha aqui na parede, talvez não esteja fazendo uma harmonia, um sentido se eu tivesse, sei lá, num hospital, sabe? Então, é como se aquilo ali não é bonito naquele contexto. Talvez se fosse uma obra de arte num, num museu, seria diferente. Então, depende muito do contexto, assim, sabe? Do contexto onde você está. Então, tipo assim, é que uma outra coisa que eu ia falar, calma aí, segura isso aqui. Eu não lembro o que eu ia falar. guarda, guarda a É, mancha. porque esses conceitos a gente vai criando justamente também vivendo a nossa vida. Por Uhum, exemplo, a gente vai identificando o que, que é bonito e o que, que é feio, vamos dizer assim, são conceitos que a gente vai criando assim, eu vou vendo as pessoas, eu vejo que as pessoas, os meninos da minha sala se atraem muito mais por aquela menina ali. Então eu vejo que talvez ela tenha alguma coisa de atração, é a aparência dela, eles falam da aparência dela. Então são várias coisas que acabam reforçando aquela ideia, sabe, de que aquela imagem é algo bonito. Então são coisas muito externas, às vezes, que, que moldam essa opinião minha. São várias coisas que eu vi ao longo da minha vida que moldam aquela imagem do que é bonito ou não. Agora, agora a gente volta para a questão assim. A gente precisaria. O que eu. Vamos para a sua pergunta? Fala de novo a sua pergunta que você fez. Eu já me esqueci todo. Se a gente pode criar esse padrão de beleza, né, de modo saudável, tentar filtrar e sermos ativos na criação desse conceito e não apenas absorver o que o mundo nos diz que é bonito. Isso. Então, tem essa. Existe esse fator externo que impõe a gente o que são bem vistos ou não. E aí, o fator nosso que a gente pode fazer é como se a gente a gente não tem controle sobre todo esse aspecto do que seria bonito ou feio, sabe? Uhum, Mas o que a gente poderia, a nossa, o nosso fator que a gente tem controle seria a gente identificar qual seria essa imagem que a gente gostaria de passar. Tipo, eu sou uma pessoa mais séria, eu gostaria de vestir de uma forma mais formal, gostaria de passar uma credibilidade mais, porque tem muito mais a ver com valores internos que a gente tem sobre nós mesmos. Por exemplo, uhum. por exemplo assim, ó. Porque assim, eu vejo que a minha pergunta também se entra no sentido de, será que a gente consegue educar o nosso olhar? Vamos supor, eu sou careca. E aí,
dentro do contexto meu próximo, as pessoas próximas a mim julgam muito isso. Eu sofro muitas críticas, muito bullying por ser careca. Minha pergunta é: eu consigo começar a ver uma pessoa careca como bonita porque eu decidi? Digo, não, careca é bonito. Eu vou começar a ver como bonito e eu vou começar a perceber essas pessoas na rua. Olha aquela mulher careca, que linda que ela é, elegante, estilosa. Olha aquele homem Sim, careca, como ele passa uma beleza. Será que eu consigo mudar isso para mudar também isso dentro de mim e começar a dizer que eu sou careca? E sou bonito, sabe, e além de você dizer, você viver isso, isso sobre qualquer outro aspecto, né? Eu tenho lábios grandes, eu me acho, olhos, né? Que é o meu caso, eu tenho olhos grandes. E também uma coisa pessoal, você citou, eu não vou citar outra, né? Por algum momento da minha vida, eu sofri com isso, na escola, bullying, e hoje em dia eu acho o máximo, assim, eu digo que sem nenhum problema, eu tenho olhos grandes, meu filho acho que vai sair também. E eu acho isso uma qualidade porque eu mudei meu olhar. Eu passei a dizer tenho mesmo. Isso para mim não é motivo de vergonha. Será que todo mundo pode passar por isso também com outros fatores corporais de aparência, vestimenta, etc? sim, eu acho que você trouxe um bom exemplo, porque assim, ó, essa questão depende muito mais do significado que você dá para aquele detalhe. Então, Uhum, talvez pessoas carecas da sua cabeça ou algo assim, seriam pessoas, sei lá, que não têm tanta credibilidade, ou que são nojentas, ou que passam uma imagem ruim. Quando a gente consegue ressignificar essa imagem, por exemplo, eu já atendi pessoas que tinham o conceito de se eu sou gordo, as pessoas não vão me levar a sério, ou as pessoas só vão ficar rindo de mim, ou eu vou ser visto como nojento. Mas será que o tempo inteiro, será que esse significado que eu dou para essa imagem, será que ele está certo, ele está coerente mesmo? Será que é só no ambiente que eu estou? E se eu mudar um pouco o meu ambiente e conviver um pouco com pessoas mais carecas e ver como que elas lidam com isso? Talvez eu possa ver outros pontos de vista e outros significados para aquela imagem. E aí aquela imagem se torna mais bonita por ser mais coerente, ter um significado diferente daquele que eu tinha anteriormente, uhum, né? Então talvez seja uhum. isso. Você tinha esse conceito de que olhos grandes eram, sei lá, de alguém que, não sei, passava na sua cabeça. Feios. E mudar. Era nesse ponto que eu queria chegar. Então a gente precisa ressignificar, né? Então, se algo, por exemplo, na aparência incomoda você um aspecto específico, sempre tem, né? A gente sempre tem alguma coisa que acaba incomodando ali. Então, uma das saídas seria ressignificar. Eu queria que a gente falasse mais sobre isso. Como que a gente ressignifica? Qual que é o caminho para isso? Um dos caminhos é você começar a ter mais repertório naquele sentido. Por exemplo, é, nas redes sociais, buscar pessoas que estão, sei lá, de algum modo nos padrões de beleza, na fama, por exemplo, que tem aquela característica, né? Como é que ela interage, que trata aquilo como algo positivo, porque a sua ideia é ressignificar para uma visão positiva, não é? Então, assim, seria Sim, por aí eu consumir conteúdos nesse sentido, eu buscar mudar minha visão nesse sentido. Como que a gente muda essa visão? Como que a gente ressignifica isso? sim. Tem até uma outra metáfora. Eu gosto de metáforas. Que a gente usa para explicar como que se desenvolvem alguns transtornos mentais e como que funciona essa questão da ressignificação. Assim, quando a gente nasce, né, a gente nasce com o nosso corpo, o nosso DNA, a nossa matéria, e aí é como se fosse a gente fazer um bolo. A gente tem os ovos, a farinha, que é o mesmo que seria o nosso DNA. Beleza. Só que para esse bolo virar um bolo, ele precisa de um forno, que é um ambiente onde ele vai crescer. Então, nós viemos para o mundo e a gente cresce ali na nossa família, no primeiro ambiente social, e aí vai crescendo aquele forninho. Às vezes, esse forno, ele vai fazer com que o bolo queime, ou o bolo fique embatumado, e aí não tem o que fazer mais. Já aconteceu, pronto. Isso vai ser pro resto da vida. Só que tem vários bolos que
foram feitos de forma errada, tipo, o brownie, o petit gâteau, sei lá, se eram para ser feitos assim. E que deram um novo significado para aquilo. Por exemplo, o brownie é um bolo que não vai fermento. Então faltou um ingrediente. Mas mesmo assim, foi apreciado por outras pessoas. Uhum. E às vezes, Foi mesmo o bolo, ressignificado, então? foi ressignificado. Porque talvez o ambiente onde ele estava, por exemplo, vamos supor que foi feito um bolo perfeitamente, mas no ambiente onde ele estava, as pessoas não gostavam daquele sabor. Ou as pessoas eram intolerantes à lactose. Então talvez a gente precise realmente mudar o ambiente, ver outras vitrines, sair da nossa bolha, buscar, assim, Uhum. ó, conhecer novas culturas, novas Uhum. pessoas, para justamente, sabe, tem várias meninas, por exemplo, que falam que vão para fora do Brasil e os gringos falam, meu Deus, brasileiras são muito bonitas, e aí elas começam a se sentir muito maravilhosas lá na Europa, porque a beleza delas, elas não sabiam que elas eram tão bonitas quando elas estavam aqui no Brasil. Então, essa questão de viajar, de buscar outros ambientes, também favorece muito a nossa autoestima, como a gente se vê, porque a gente começa a ver que a gente tem várias faces diferentes. E tá tudo bem, Uhum. a gente pode ter várias máscaras, várias, sei lá, formas de se enxergar. Não precisa ser só uma, né? Então, Uhum. a Sim. metáfora é mais ou menos essa. Adorei, gostei demais. E assim, se você que está nos ouvindo, nos assistindo, se acha feio, talvez seja só o seu repertório que está muito limitado. Talvez seja seu campo de visão muito Talvez as limitado, pessoas né? que estejam ao redor sejam intolerantes à lactose. Intolerantes a pessoas bonitas. Intolerante a pessoas dentro do padrão de beleza. Melhor colocado, né? Eu sou É. intolerante a. E é muito engraçado isso. Vou citar outra coisa pessoal, tá? Que eu acho que. A gente tá se expondo hoje aqui, né, Nico? A gente vai se Sim. expor. Uma coisa muito interessante, né? Porque assim. Eu tenho uma aparência meio árabe, meio indiano, depende que tá o tamanho do meu cabelo, né? Sobrancelhas grossas, olho grande, nariz grande, né? Barba. E a minha esposa, ela ama a aparência árabe. Então, eu casei com a pessoa certa, Nicolas. Eu preciso Pois encontrar a é. pessoa Olha árabe, é só. bonito ou feio, sei lá. Sabe? Você precisa se Aham. relacionar com pessoas que acham aquilo bonito e vice-versa. Ela tem um cabelo cacheado, eu amo cabelo cacheado. Então, assim, sabe? Tá tudo bem. Quem foi que disse que só o cabelo liso é bonito, loiro? Sabe? Eu acho que aumenta seu repertório, vai dar tudo certo. Lembra que bonito e feio é um conceito criado, né? Existe um padrão, preconceito, estereótipo naquilo, contexto social. Você pode ir criando o seu, sabe? Tá todo mundo bonito no fim das contas, né, Nicolas? Posso falar assim? Todo mundo é bonito? Eu tô sendo positivo Sim. demais. Sim. E também tem muito a ver como a gente se cuida, tipo, por exemplo, de eu também de eu ser higiênico comigo mesmo, de eu Ah, com cuidar da minha certeza. imagem, né? Também, Uhum. né? É É, bom, intelectualizado, né? Estudar o conhecimento nunca é demais, né? Também é uma forma de beleza, você ser inteligente, você ser esperto, esforçado, limpo, cheiroso. sim. E eu acho que, na verdade, uma outra coisa também a gente tinha comentado, por exemplo, de como que isso impactaria em homens. Como que essa questão da beleza impacta em homens, assim, né? Existe uma cobrança muito grande em cima das mulheres, pela estética delas, e eu vejo que homens, às vezes, acabam também negligenciando. Eu acho que muitas pessoas também, às vezes acabam, Você tipo, acha, você acha que os homens sofrem menos com essa relação aparência e autoestima do que as mulheres? eu acredito que sim, Por quê? sim. Porque existe uma. Porque assim, com o homem, por exemplo, um homem gordinho, existe uma chance maior dele ser visto como, é o engraçadinho, pelo menos, do rolê. Ser mais Talvez aceitado, né? ainda tem uma aceitação ali naquela imagem que ele tem, sabe?
Já a mulher, ela muitas vezes é vista como uma imagem mais ruim, mais negativa, assim, sabe? Como se ela não se esforçasse, como se ela fosse, ela precisasse, Desleixada. fosse desleixada, e não como uma coisinha engraçadinha e tudo mais, divertida, assim. Então cai como uma cobrança muito maior em cima da mulher. Mas eu vejo que, às vezes, o que acontece também, nessa cobrança pela beleza, às vezes a gente acaba indo muito para uma negligência no sentido de, tá, eu não me importo com beleza, dane-se, não vou me cuidar nada, não quero buscar isso. E vai muito para um radical, assim, muito oposto, que não necessariamente é o ideal, sabe? Às vezes a gente também está negando uma coisa que a gente gostaria de ser. Tipo, eu gostaria de ter uma imagem bonita, de me sentir bonito, mas eu vou negando isso para mim mesmo, porque eu não. É como se eu aceitasse, tipo assim, demais. Eu posso ao mesmo tempo aceitar a realidade que eu tenho e também querer mudar ela. Eu não preciso só aceitar, tipo, ficar paralisado, e também não posso ficar preso na, na busca incessante por algo que eu não sou. É Uhum. uma dança, assim, é como se a autoestima ela fosse uma dança. E ao mesmo tempo que eu aceito a realidade que eu tenho, eu também posso ir mudando coisas que eu não estou satisfeito comigo mesmo. Se eu me mantenho muito preso nesses polos, aí a minha autoestima também ela fica muito abalada, sabe? Sim, entendo. É buscar o equilíbrio, né? Não necessariamente ele existe, é uma linha de chegada. Pronto, a partir de hoje eu sou equilibrado. Não é assim, né? Mas é uma busca constante, até porque, como a gente disse no começo do episódio, muda todo dia, toda hora essa nossa relação com a aparência, porque está relacionado a diversos fatores, né? Que, enfim, mais complexo. Eu queria te fazer uma pergunta, Nicolas. Como que a gente lida com uma crítica ou um comentário em relação à nossa aparência? Vou pegar o mais comum, que é gordo e magro, né? Então, alguém chega para você e diz: Nossa, como você tá gordo. É raro, mas acontece, né, Nicolas? Assim, gente, pessoas inconvenientes, sem noção, etc. É uma situação do dia a dia. Acontece pessoas fazerem comentários sobre sua aparência, sobre sua vestimenta, etc. Quando isso acontece, alguém chega pra gente, faz esse comentário, o que que a gente faz com esse comentário? Como é que a gente lida com isso, Nicolas? Olha, o que eu vejo que acontece é assim. Hum, o ideal, na verdade, seria dois pontos. Ou você se afastar realmente dessas pessoas, porque às vezes você tem que realmente se afastar desse ambiente e fica verbalizando isso como se fosse algo negativo, e ao mesmo tempo enfrentar isso. Por exemplo, contra-argumentar, defender o seu ponto Você de acha que vale a vista. pena contra-argumentar? Não fica parecendo que a pessoa está se justificando, sabe, sobre a própria aparência, como se a pessoa devesse uma justificativa? Não, eu acho que não é. Assim, você não deveria contra-argumentar incessantemente. Mas Só um pouco. eu acho que é válido se posicionar. No sentido, Uhum. me posicionei uma vez e pronto, fui embora. Se Como for qualquer seria coisa, esse posicionamento? assim, ó, é que o que eu vejo que acontece, eu estou tentando puxar para. Calma aí, eu já explico como que seria esse posicionamento é, detalhadamente. Mas o que eu vejo que acontece no passado é assim: as pessoas elas acabam não enfrentando isso porque elas acham que elas vão deixar de ser amadas pelas pessoas, elas vão ser Uhum. abandonadas, vão ser rejeitadas. E muitas vezes elas ficam caladas. Tipo assim, as pessoas estão falando da minha aparência. E elas não falam nada. Porque se eu falar, talvez se eu me posicionar, as pessoas vão me abandonar, vão me rejeitar. E às vezes a pessoa precisa enfrentar isso. Será que as pessoas vão realmente te abandonar se você se posicionar? E às vezes o ficar se calado pode ser muito prejudicial para a pessoa, que ela se sinta sem voz, ela não se sinta vista, mesmo que ela fale. Tipo assim, sei lá, vai ser adaptado assim.
por exemplo, numa terapia, seria adaptado da forma como a pessoa se posicionaria. Seria com ironia? Seria sendo direto ao ponto? Por exemplo, já atendi pacientes que eu precisei falar, a gente precisou moldar uma forma meio irônica também da pessoa reagir. Só para a pessoa, não importa se a pessoa ela vai ouvir ou não. Por exemplo, aqui vem um agressor, fala assim, sua aparência é isso, isso, aquilo. Só que o fato da pessoa ficar calada, ela se sentia muito pior do que se ela falasse e mesmo assim a pessoa não tivesse ouvido, porque ela sentia como se quem cala consente. Uhum. Então, ela se sentia indignada porque ela não conseguia retrucar. E às vezes você vai ter que retrucar com uma ironia. Ou alguma coisa mais leve, mais divertida. De alguma forma, talvez, alguma linguagem você possa retrucar para que você não se sinta, para que você, consigo mesmo, não se sinta silenciado, sabe? Às vezes, não Uhum. vai valer a pena. Às vezes, você vai ter que retrucar para você não se sentir assim, como se você tivesse sem voz. Sabe? Faz sentido? Uhum. Entendi. Se a pessoa não conseguir pensar um argumento, Nicolas, a pessoa, sei lá, ali rapidamente pode só mandar a pessoa ir à merda. É uma Eu faço solução. válido. Eu acho válido também. É uma solução, tá? Tá aprovado. Tá Porque assim, aprovado. tem Muito gente bom. que se acha no direito de vir fazer um comentário que você não perguntou, não é? Então, assim, é absurdo. E assim, pessoas inconvenientes merecem também um comentário inconveniente. Assim, eu defendo, tá? Não sei se o Nicolas vai aprovar isso, mas aí você. Defendo, Eu vou dar defendo. umas dicas, o Nicolas outras, tá? Então vocês vão. Eu acho que é bem por aí, Nicolas. E assim, beleza, tem esses dois caminhos. E se essa crítica é em cima de um ponto que pra gente é muito caro, ou seja, eu tenho um problema, citando ainda esse exemplo que eu dei, né? Eu realmente tenho essa questão mais delicada com o meu peso, né? E uma pessoa me chama de gordo. Então, também pode acontecer de eu ficar mal porque eu fiquei mal. Sabe? Como se eu não quisesse ficar triste. Mas você ficar triste, aquilo te abalar, aquilo te afetar de algum modo, também é natural, né? Faz parte porque a pessoa, ainda que você tenha se posicionado, tenha, sabe, repreendido a pessoa, sei lá o que você. Mas mesmo assim você sente e isso também faz parte, infelizmente, né, Nicolas? E sabe uma coisa que eu acho que é muito importante na construção de uma boa autoestima? É, olha, isso eu acho que é importantíssimo, hein? Agora é a chave de Tá, ouro pronto. aqui para vocês. Atenção. Pare tudo. Eu acho que não é muito falado, porque assim, ó, a autoconfiança, a autoestima, a gente cria muito. Como que se desenvolve isso? A gente cria muito quando a gente consegue prometer as coisas e a gente consegue cumprir elas. Se eu prometo coisas para mim mesmo e eu não cumpro aquilo que eu prometo para mim mesmo, eu não vou confiar em mim mesmo. Como é que o meu cérebro vai confiar em mim se eu for imprevisível para mim mesmo? Por exemplo, eu falo que eu vou para academia 5 vezes e eu vou só 3. Aí eu fico, putz, decepcionado. Às vezes eu estou colocando metas muito altas. E se eu prometesse para mim mesmo? Tá, eu vou prometer para mim mesmo que eu vou só 3, porque eu acho que eu consigo só 3 mesmo. Aí eu vou lá e consigo ir 3 vezes só na academia. Pronto, eu prometi e eu cumpri aquela promessa para mim mesmo. Se eu falo para as pessoas, se eu sou uma pessoa que gosto de ajudar os outros e as pessoas vêm para mim e elas falam, ai, Nicolas, eu preciso desse favor, e eu vou aceitando tudo. No final, eu não dou conta de fazer esses favores. Eu estou prometendo coisas que eu não estou cumprindo. E aí, como é que eu vou confiar em mim mesmo se o que eu falo eu não cumpro? Ô, Então, Nicolas, e como está alinhado a aparência e a autoestima? porque daí eu consigo criar um valor pessoal com base além da aparência física. Porque eu sei que eu não sou só a minha aparência física. Eu sou uma pessoa que eu sou determinada, eu sou uma pessoa que eu tenho outros valores também.
E aí, a aparência física, normalmente, ela é uma forma de eu tampar essa insegurança que eu tenho comigo mesmo. Do tipo, eu já me sinto inseguro comigo mesmo, não confio em mim mesmo, e aí talvez tendo essa imagem, eu maquiaria, eu tentaria ter uma confiança em mim mesmo. Sendo que a confiança em você mesmo é você construir através dessas atitudes. E construindo essa confiança, é como se você tirasse um pouco o peso da questão da aparência física, sabe? Porque você constrói realmente qualidades pessoais mais firmes. Então, a pessoa que ela se preocupa muito em aparência, com, com aparência física, é uma pessoa que ela talvez ela não, ela talvez não, é uma pessoa que se baseia o valor dela como pessoa só na aparência física. E aí, se eu tiver outros tipos de valores, se eu tiver outras qualidades, isso diminui esse peso dessa minha aparência, sabe? Hum, então, por exemplo, eu conseguir dizer não também, impor limites, falar, olha, eu não consigo fazer essa determinada atividade, eu não consigo, esse aqui é o meu limite. Isso também é uma forma de autocuidado de você mesmo, assim, é uma sensação de que você que cria confiança nas suas próprias atitudes, porque eu estou falando coisas para mim mesmo e eu estou cumprindo aquilo ali. Sabe? Faz sentido? Uhum, sim. É você também se tratar de forma mais gentil, né? Você não é só uma aparência, você não é só um olho, uma boca, um corpo, uma perna, sabe? Você é um contexto todo e também o que não dá para ver necessariamente, que é a sua inteligência, sua gentileza, o tanto que você é legal, divertido. Eu acho que tudo isso também constrói sua aparência, porque uma pessoa extremamente bonita e arrogante, ela é uma pessoa feia, né? É Uhum. a bonita que eu digo dentro dos padrões de beleza que a gente já conhece por aí. Deixa eu te fazer uma pergunta, Nicolas. A gente é mais comum encontrar pessoas que se acham feias do que se acham bonitas, né? Em algum momento todo mundo já se sentiu feio por algum motivo. As pessoas que elas já são socialmente consideradas bonitas, né? Dentro dos padrões, sei lá, uma menina loira, super branca, do olho super azul, coisas que geralmente são muito valorizadas aqui no Brasil, né? A outra magra, não sei o que lá, um homem também desse mesmo tipo, parece que já fez uma harmonização, tem gente que já nasce assim, parece que já fez uma. Parece que Deus lapidou ali de acordo com os padrões estéticos que a gente tem hoje. Essas pessoas que são consideradas bonitas demais, elas também sofrem? Elas vão ter problemas ali com autoestima, uma autocobrança exagerada, perfeccionismo. Não somente os feios, mas os bonitos também sofrem. Sim, com certeza, porque justamente toca naquele ponto de que às vezes essas pessoas elas, elas se sentem culpadas por sofrer por isso também. Sabe aquele tipo assim, Uhum, estou culpado por sim. sofrer por isso, não deveria estar sofrendo por isso, porque eu acredito que essas pessoas, às vezes, elas, o que eu vejo, né, acontecer, acabam se sentindo muito usadas como se fossem objetos, assim, sabe? Ou como se Uhum, fossem só vistas como aquilo. E muitas vezes, pessoas que já são bonitas, assim, elas, no fundo, também gostariam de ser vistas de outra forma, não só como aparência, gostariam de ter uhum. outras qualidades, não ser Porque elas acabam reduzidas sendo a. muito desejadas, né, por onde passam, muito buscadas, perseguidas, privilegiadas, né? Somente pelo que as pessoas estão enxergando, né? Sim, eu acho que todos os seres humanos vão ter algum tipo de sofrimento ali, principalmente por causa do contexto, do ambiente onde vive e tudo mais, assim. Independente da classe social ou da aparência, assim, as pessoas vão continuar tendo problemas
talvez os problemas de uma pessoa, vamos dizer assim, ai, já socialmente bonita, sejam diferentes dos problemas de uma pessoa socialmente vista como feia. Mas sejam problemas talvez mais hum, refinados. Por exemplo, assim, hum, se eu Então, discutir, ó, uhum, se eu falar assim, ó, se eu falar para uma pessoa que está passando fome que terapia é importante, ela vai ver aquilo ali como bobeira. Mas uhum, não significa que seja bobeira. Talvez naquele momento ela tenha outras prioridades da vida dela. uhum, Mas uma pessoa com uma classe social mais alta, talvez ela veja a terapia já como uma coisa mais importante por causa do contexto dela ali. uhum. Então, acho que isso acontece também com pessoas com classes diferentes, sabe? Os problemas mudam, mas não significa que não seja importante. Talvez Sim. naquele momento a pessoa veja como não, uma prioridade. Uhum. E cada um vai tendo seus problemas ali, né? Então, olha só, se você se sente feio e sofre, fala com o Nicolas, tá? Se você se sente bonito e sofre também, fala com o Nicolas, tá? Nas redes sociais você consegue encontrar ele, é o nicolassolis.psi no Instagram para você seguir esse papo sobre beleza, feiura, aparência, autoestima, vai dar tudo certo. Nicolas vai te ajudar a se encontrar, aumentar seu repertório, talvez seja só isso que esteja faltando para você, tá? O Nicolas está tentando presencialmente para quem está em Foz do Iguaçu, no Paraná, quanto também online para pessoas do mundo inteiro, bonitas e feias, que estão conectadas pela internet. Nicolas, muitíssimo obrigado pela sua participação no nosso episódio de hoje. Obrigado, viu? O nosso episódio foi transmitido ao vivo pelo canal da Rádio Verona no YouTube, né? Só buscar por Rádio Verona, também pela frequência da rádio aqui em Teresina 87.9, pelo portal verona.org. Você consegue acompanhar essa entrevista na íntegra pelo canal do YouTube da Rádio Verona e também no nosso podcast, e também no Spotify, tá? Que é o Pode Se Acalmar. Só buscar por Pode Se Acalmar, pode só o POD, que você vai nos encontrar por lá, e os cortes das entrevistas estarão no nosso Instagram. Pode se acalmar também. Muitíssimo obrigado pela sua audiência de hoje. Te espero no próximo episódio. Até lá.